4 de março de 1995, 1h50 da manhã. Um crime chocante abalaria Nova Orleans. Na última semana, 21 pessoas foram assassinadas, uma semana recorde na cidade mais violenta dos Estados Unidos. Nesta noite, o policial Ronald Williams e 2 filhos de uma família vietnamita, dona de restaurante, seriam mortos em um assalto. Os demais familiares só sobreviveram ao se esconderem na Câmara Fria. Pela manhã, os assassinatos já estavam praticamente resolvidos. E mais tarde naquele dia, a polícia de Nova Orleans divulgou uma foto do acusado de assassinato. Ela foi cortada para mostrar apenas o suspeito do pescoço para cima. Mas o que as pessoas não podiam ver era o distintivo policial dela. Esse foi um caso de violência entre policiais, o primeiro na cidade com uma força policial vergonhosamente ruim. Antoinette Frank representava a cultura. Esta é a história de como Antoinette Frank saiu de uma cidade da Louisiana, entrou para a polícia de Nova Orleans e se envolveu com um jovem traficante, até ser a única mulher no corredor da morte do estado. Antoinette Frank nasceu em Apaloosa, Louisiana, em 1971. Seu pai, Adam Frank Sr., era um veterano da Guerra do Vietnã e trouxe para casa as marcas da guerra. O transtorno de estresse pós-traumático afetaria toda a família. Frank Sr. espancava brutalmente sua esposa na frente dos filhos, armava armadilhas em sua própria casa e desconectava os canos de gás para encher a casa de gás. Uma vez, levou a família à linha do trem e ameaçou pôr o carro nos trilhos. Anotações médicas de 1973, feitas por médicos dos veteranos, revelaram os abusos sofridos por Adam Frank Sr. Uma anotação de 3 de outubro de 1973, direcionada a Antoinette, afirma: 14 dias depois, outra anotação é feita. Na puberdade, o abuso contra Antoinette piorou, seguindo da adolescência até seus 20 anos, tornando-a objeto de prazer do próprio pai. Os abusos foram frequentes ao longo dos anos. Ela teve 3 abortos e tentou suicídio 3 vezes. Os abusos eram seguidos por manipulação psicológica, levando ao que psiquiatras, anos depois, descreveriam como transtorno de personalidade dependente em Antoinette, algo frequentemente visto em vítimas de cafetinagem. Eventualmente, a mãe de Antoinette deixou a casa de vez com 3 de seus irmãos, mas Antoinette foi forçada a ficar com o pai. O preço da partida da mãe e irmãos. Provavelmente inspirada pelas injustiças em casa, Antoinette sonhava desde criança em ser policial. Ela foi membro da Polícia Júnior de Opelousas e dos exploradores da Polícia de Nova Orleans. Aos 20 anos, candidatou-se ao Departamento de Polícia de Nova Orleans. Nos anos 90, policiais de Nova Orleans eram dos mais mal pagos do país, com recrutas ganhando 14.900 anuais. Um veterano com 20 anos de serviço ganhava 30 mil por ano. O baixo salário e o dinheiro do crack nos conjuntos habitacionais provocaram uma epidemia de corrupção policial. Nos anos 90, dezenas de policiais foram presos por acusações de tráfico de drogas, assaltos e assassinato. Em 94, uma escuta de 29 policiais aceitavam vigiar um armazém com 130 quilos de cocaína em suas folgas. A operação também prendeu Lynn Davis, alvo da investigação, após ele mandar matar uma mulher que o denunciou por brutalidade policial. No geral, a cidade estava em um estado de total desconfiança em relação às autoridades locais, e a linha entre bandido e policial estava quase totalmente apagada. Em 95, o departamento demitia ou prendia policiais quase todo dia e contratava só metade desse total. Em 93, Frank já havia decidido virar policial. Ela sofria de problemas mentais por causa de uma infância abusiva. Ela estava tão determinada a conseguir o distintivo que mentiu e falsificou a assinatura do prefeito no formulário. Um psicólogo analisou os testes de Antoinette e recomendou uma entrevista psiquiátrica. Na entrevista, Frank foi avaliada em 14 áreas diferentes relevantes para o trabalho.
Ela foi considerada inaceitável ou abaixo da média na maioria das categorias. Em seu relatório, os psiquiatras escreveram que Frank parecia superficial e rasa. Ele concluiu que ela não estava à altura. A notícia do fracasso dela abalou Frank e ela sumiu. Ela deixou uma carta de suicídio para o pai em um prédio comercial no centro. Frank Sr. registrou o desaparecimento, mas Frank surgiu no dia seguinte. Menos de 3 semanas depois, Antoinette Frank virou policial em Nova Orleans. Apesar dos indícios de que Frank não era qualificada para ser policial, ela entrou principalmente pela falta de pessoal. Nova Orleans enfrentava problemas raciais e contratar uma mulher negra ajudava a cumprir uma cota invisível. Frank Sr. continuava muito presente na vida da filha, levando-a e buscando-a na aula diariamente. Os outros recrutas notavam seu comportamento, mas pareciam amantes do que pai e filha. Frank chegava até a sentar no colo do pai em eventos sociais. Eles também moravam juntos. Logo após Frank entrar na força, Frank Sr. sumiu, em setembro de 93. Frank registrou em um boletim de desaparecimento, mas Sr. nunca mais foi visto. Após alguns meses no trabalho, os superiores de Frank sugeriram que ela fosse para a academia para novo treinamento. Seus relatórios de incidentes às vezes eram mal feitos e outros policiais reclamavam do seu comportamento irracional. Rogers Lee Case, 18, foi baleado em um assalto ligado a drogas e a policial Frank, 24, atendeu a ocorrência. Naquele dia, ela se apaixonou. Depois que Lee Case saiu do hospital, ele começou a receber visitas regulares da policial Frank. Ela o levou para comprar roupas, deu-lhe um pager, celular e até alugou um Cadillac. Frank deixava Lacaze dirigir o carro da polícia dela por aí, algo que muita gente percebeu. Quando chegava às ocorrências com Lecais, ela o apresentava como estagiário. Em fevereiro de 95, ele saltou do carro de patrulha dela com a pistola TEC-9 e ameaçou matar um homem com quem havia brigado mais cedo numa festa. Frank estava fascinado pelo seu jeito de bad boy e, segundo ele, ela era obcecada por ele. O leste de Nova Orleans era chamado Pequeno Saigon pela grande comunidade vietnamita que vivia ali. Os voos chegaram do Vietnã aos Estados Unidos em 1991 para se reunir ao pai e juntos administraram o restaurante King On. Como o departamento de polícia de Nova Orleans era lento para atender chamadas, os voos contrataram segurança própria. Trabalhos detalhados eram um extra de segurança feito por muitos policiais locais nas folgas. O policial Ronald Williams e o policial Frank começaram a trabalhar para os voos dessa forma, e em 95 ambos já faziam isso de forma intermitente há um ano. Os voos supostamente tratavam Frank como da família, e seu ex-parceiro disse que ele recebia presentes com frequência. A desconfiança em bancos já era um antigo estereótipo entre asiático-americanos. Mas, por estar próxima dos voos, Frank sabia com certeza que eles guardavam todo o dinheiro em espécie. Semanas antes do assalto, Frank pegou uma pistola 9mm da sala de evidências do Departamento de Polícia de Nova Luz. Depois, ela registrou a arma como roubada. Lacaze estava com Frank quando um policial foi à casa dela registrar o boletim da arma roubada, e Frank inventou uma história. Poucas horas antes do assalto, Frank e Lekay pararam no Walmart para comprar uma caixa de balas 9mm. Frank ainda estava de serviço, vestindo seu uniforme de policial e dirigindo uma viatura no dia 4 de março. Depois que o restaurante fechou para a noite e os funcionários estavam limpando, Chau Vu foi até a cozinha para contar o dinheiro. Naquela noite, foram 10 mil em dinheiro emprestados para melhorar o restaurante. Ela foi até o salão para pagar o oficial Williams quando percebeu Frank se aproximando do restaurante novamente. Era a terceira vez dela no restaurante naquele dia. Na segunda visita, ela trouxe Lecais com ela para pegar algumas sobras. Chau notou as grades de Lekay, acessório típico de gangsters e traficantes da cidade nos anos 90. Após deixar Frank sair pela última vez, ela percebeu que as chaves da porta da frente sumiram. Agora, quando Frank se aproximou, Chau sentiu que algo estava errado e correu de volta para a cozinha, escondeu o dinheiro no micro-ondas e depois voltou para a frente do restaurante.
Frank entrou no restaurante com a chave que pegou antes e passou rápido pelo policial Williams, forçando Chow, Kwok e um funcionário em direção à cozinha. Williams foi atrás, perguntando o que ocorria. Ouviram-se disparos. Leakey se aproximou sorrateiro por trás de Williams e atirou fatalmente na nuca dele. E então, atirou mais 2 vezes enquanto ele estava caído no chão. Após os tiros, Frank retornou à sala de jantar. Chow puxou Kwok para procurar onde se esconder. Chow, Kwok e o funcionário se esconderam nos fundos de um grande refrigerador na cozinha, apagando a luz ao entrarem. Mas não sabiam onde estavam Ha e Kwang. Ambos estavam varrendo o chão do salão quando Frank entrou vindo de dentro do refrigerador. Chow e Kwok tinham uma visão parcial da cozinha e da área da frente do restaurante. Chow viu Frank procurando por algo na cozinha. Depois que ela encontrou o dinheiro, Frank saiu do campo de visão. Então eles ouviram os pedidos de misericórdia. Depois 10 tiros do lado de fora, Frank e Leakey fugiram em um velho 77-4 Torino. Um letreiro de papelão desbotado com a estrela e o emblema do Departamento de Polícia de Nova Orleans no painel dizia: Policial de Nova Orleans em serviço. Kwok correu até uma casa para ligar para o 911. Na ligação gravada, ele identificou a atiradora como uma policial chamada Antoinette e um homem com dentes de ouro. Enquanto fugiam rapidamente, Frank estava furiosa por deixar sobreviventes. Havia perdido Chow e Kwok de vista e não conseguia achá-los. Antes de voltar à cena, Frank deixou a maleta em seu apartamento e foi para a delegacia do 7º Distrito. Ela entrou de repente, dizendo que precisava de uma viatura para um tiroteio no King On. Ela voltou ao restaurante com o revólver 38 na cintura. Frank estacionou ao lado e entrou de novo. Em seguida, outro carro descaracterizado chegou com 2 detetives fardados. Chow correu do refrigerador para os braços de um deles, seguido por Frank. Eles entraram e Frank avisou os detetives que os atiradores estavam nos fundos. Ao tentar seguir Chow e os detetives ao salão de jantar, um deles o impediu e perguntou: "Quem é você?" "Tenho 26 anos", respondeu Frank. Chamaram um policial e Frank perguntou a Chow: "O que aconteceu com seu irmão e sua irmã?" "Você estava lá?", disse Chow. "Por que está me perguntando?" Chow identificou os atiradores para a detetive Antoinette e um homem negro baixo com dentes de ouro. Quando perguntaram quem era Antoinette, Chow indicou a policial Frank, que disse estar na cozinha pegando uma bebida quando os tiros foram disparados. E que ela ajudou pessoas do lado de fora, nos fundos, antes de correr para a delegacia em busca de ajuda. Mas a porta de tela dos fundos estava trancada por dentro. Quando questionada sobre isso, Frank não soube responder. Kwok voltou ao restaurante logo depois e confirmou a história de Chow mais tarde na delegacia de polícia. Com o gravador ligado, Frank admitiu que atirou em Han Kwang-woo dentro da cozinha do restaurante King On, mas só porque Leakey a forçou. Ela afirmou que a ideia do assalto tinha sido de Lacaze e que ela só participou por medo. Mesmo após testes balísticos confirmarem que a mesma pistola 9mm matou as 3 vítimas, Frank negou ter atirado no policial Ronald Williams e culpou Lacaze. Os investigadores localizaram Lacaze no apartamento do irmão em Gretna poucas horas após os assassinatos e descobriram que cerca de 45 minutos após sair da cena do crime, ele usou o cartão do policial Williams para comprar $15 de gasolina em um posto próximo. Sob custódia, Lacaze admitiu levar a arma ao restaurante, mas garantiu que não atirou. Afirmou que Frank fez todos os disparos. Enquanto buscavam a arma do crime, policiais cavaram o quintal da casa de Frank e o cachorro achou ossos humanos. Os ossos foram examinados, mas só foi possível dizer que eram de um homem com idade próxima à do pai desaparecido de Frank. O crânio apresentava um buraco de bala. A arma do crime foi achada com Adam Frank, um dos irmãos, quando ele foi preso por outro crime na paróquia de Richmond. 3 anos depois, não demorou para que o departamento se voltasse contra Frank. Ela foi cúmplice no assassinato de um policial, e nem mesmo o departamento mais corrupto do país conseguiu encobrir isso. Em entrevistas, os policiais descreviam Frank como a pessoa mais fria que já haviam conhecido. Exagerado ou não,
estava claro que eles queriam afastá-la do departamento. O caso ganhou destaque e evidenciou ainda mais a corrupção policial em Nova Orleans, tornando Frank o novo símbolo desse problema na cidade. Lee Case foi condenado à morte em julho de 95 e Frank em outubro do mesmo ano. A sentença de Lee Case foi posteriormente reduzida para prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, após o processo de apelação em 95. O novo prefeito faria grande esforço para limpar o departamento, com demissões, suspensões, reprimendas e trabalho detalhado restrito aos oficiais. Ele também lhes deu um aumento de 5% e até convidou o FBI para ajudar. A família Vu continua administrando o restaurante Cam On em um novo endereço após o original ser destruído pelo furacão Katrina. Frank agora culpa as ações dela pelo pai, alegando que ela sofreu anos de abuso emocional, físico e sexual por parte dele, mas afirmou que começou a melhorar após a prisão. No entanto, um psiquiatra que a avaliou tanto em 95 quanto em 99 a diagnosticou com transtorno de personalidade narcisista e traços antissociais. O psiquiatra observou que Frank não tinha empatia e tinha uma tendência a manipular as pessoas ao seu redor. Frank já completava 27 anos em solitária em 2023. Após vários recursos, perdeu uma chance de liberdade nesse ano. Durante uma reunião da Junta de Indultos da Louisiana, é provável que Frank esteja usando os recursos como uma forma de prolongar sua vida. Podem durar de 12 a 15 anos. Sem eles, ela provavelmente teria sido executada bem antes. É uma noite de dezembro de 1995 e um homem e uma mulher caminham por uma estrada pouco iluminada em Fayetteville, Carolina do Norte. Um veículo passa devagar pelos ocupantes, virando a cabeça para os pedestres, quase como se estivesse avaliando-os. O veículo desaparece à distância pela estrada, a caminhonete dá a volta para uma curta distância de onde viram o casal e 2 dos ocupantes descem. Eles caminham na direção dos pedestres. 3 tiros são disparados. Depois, mais 3 pela manhã. O assassinato mal feito dos pedestres negros está quase resolvido, mas as revelações que abalaram os militares ampliaram o potencial de infiltração nas fileiras. Gangues de skinheads eram uma coisa e já se sabia que tinham presença e recrutavam ativamente nas forças armadas. Mas a presença de grupos de ódio racial era um segredo muito mais bem guardado. O movimento skinhead começou na década de 1960. Brandon, como uma subcultura da classe trabalhadora, fortemente influenciada pela música e pelo estilo jamaicanos, era sobre orgulho, rebeldia e união entre diferentes raças. Quando a cultura chegou aos Estados Unidos da América no fim dos anos 70 e início dos 80, ela se dividiu. De um lado estavam os skinheads tradicionais e os sharps, skinheads contra o preconceito racial, que permaneceram fiéis às raízes diversas do movimento. Já os skinheads white power adotaram o visual e deturparam a missão para algo odioso. Nos anos 1980 e início dos 90, essas facções racistas cresceram com músicas racistas, gangues de prisão e violência nas ruas. Por isso, a palavra skinhead é vista assim atualmente. A ascensão dos skinheads coincidiu com agressões, profanações, ataques incendiários e crimes raciais de grande repercussão. O número de assassinatos cometidos por eles chegou a 41, sendo 22 vítimas minorias ou homossexuais. Em dezembro de 1995, havia cerca de 3.300 skinheads em 40 estados, incluindo alguns em Fort Bragg, Fayetteville, Carolina do Norte. Fort Bragg abriga a Elite 80 e segunda a Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos da América, condecorada por combater Hitler e os nazistas na Segunda Guerra Mundial. 3 amigos, James Burmeister de Thompson, Pensilvânia, Randy Meadows de Monkeytown, Illinois e Malcolm Wright de Lexington, Kentucky, se conheceram e criaram laços por causa do ódio mútuo às minorias. Eles eram conhecidos como racistas. Em 1995, o Departamento de Defesa proibia soldados de atuarem nesses grupos, mas permitia a filiação.
Ainda não se sabe se os três se radicalizaram dentro ou fora da base. Apesar de só Lexington, Kentucky, cidade natal de Wright, ter histórico de extremismo racial, é provável que eles tenham se tornado racistas convictos, já que a presença neonazista era um segredo aberto. Em Fort Bragg, havia até um quadro de recrutamento incentivando os soldados a se juntarem à National Alliance, uma organização supremacista branca. Notavelmente, Wade Michael Page, que mais tarde matou 7 pessoas e tirou a própria vida no ataque ao templo Sikh de Wisconsin em 2012, também esteve lotado lá. Em 1995, ele havia sido radicalizado em Fort Bragg. Em dezembro de 1995, Burmeister já tinha um histórico particularmente ruim. Ele costumava dizer que negros deveriam ser enviados à África ou mortos, e aparecia em fotos fazendo saudação nazista diante de uma bandeira nazista com outros. Ele recebeu uma repreensão e aconselhamento do exército por opiniões extremistas, além de perder a autorização de segurança após brigar com um soldado negro. Durante o julgamento, a ex de Burmeister contou ao júri que ele se envolveu com skinheads no início de 1995. Ele pendurou uma bandeira nazista no quarto e ouvia músicas como The Third Reich, um hino do poder branco com letras sobre matar negros. Wright também revelou à ex-noiva que havia dito ter matado um homem na Flórida 2 meses antes. O trio participou da agressão a um homem negro que julgavam ser gay. Eles espirraram spray de pimenta no rosto de uma mulher negra acusada de vender drogas e agrediram uma prostituta negra com spray de pimenta. Foi percebido que eles estavam lentamente ultrapassando os limites da violência que estavam dispostos a infligir às minorias locais. Mas uma conversa levaria as coisas ao nível final. Burmeister, Meadows e Bright estavam bebendo muito em uma noite no trailer de Burmeister. Wright exibia uma marca no cotovelo e dizia que ela indicava que um skinhead matou uma pessoa negra, como uma lágrima entre skinheads. A conversa sobre assassinato deixou Burmeister agitado, pois queria mais reputação e respeito. Antes de saírem para jantar, ele pegou uma pistola 9mm, colocou na cintura e disse que talvez ganhasse sua tatuagem naquela noite. Provavelmente não o levaram a sério. Após o jantar, tomaram mais bebidas fora da base. Depois, decidiram importunar alguns negros locais, como já haviam feito, mas nunca a ponto de matar alguém. Meadows dirigia, enquanto Burmeister e Wright vasculhavam as ruas, procurando um lugar com pouca iluminação e qualquer pessoa de pele escura. Ao passarem por uma estrada de terra em um bairro negro e operário, viram um casal negro caminhando. Deram a volta no quarteirão, talvez para checar testemunhas. Meadows parou e os outros dois saíram antes dele. Burmeister e Wright deixaram suas jaquetas de voo, o júri e Wallace no carro para evitar serem identificados. Burmeister pediu a Meadows que os esperasse por 15 minutos, mas que voltasse ao quartel se não retornassem nesse tempo. Alguns minutos depois, Meadows ouviu 3 tiros, silêncio e mais 3. Jack Burden e Michael James estavam mortos, com 5 tiros na cabeça entre eles. A senhorita Burden também foi baleada nas costas. Não houve caçada nem investigação intensiva, porque Meadows, provavelmente chocado com o que seus colegas fizeram, entregou tudo de imediato. Ele esperou como combinado, mas os outros não apareceram. A polícia de Fairville chegou rápido e às 12h15 encontrou as 2 vítimas mortas. Meadows se aproximou das luzes e sirenes policiais. Meadows primeiro disse aos policiais que morava no bairro e contou que tinha se perdido. Dirigi por ruas laterais para evitar a polícia, pois estava embriagado. Os policiais duvidaram da história de Meadows e o interrogaram mais. E ele levou os policiais até o carro, onde encontraram 2 jaquetas de voo com insígnias militares alemãs bem ali. Meadows confessou todo o crime. Depois, ele levou os policiais até o trailer de Burmeister, onde a noite havia começado. Aconteceu que um taxista pegou Burmeister e Wright após o crime e os levou até o endereço do trailer de Burmeister. Nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar a corrida. Eles anotaram nomes, números de seguro social e unidades militares num papel e deram ao taxista, dizendo que pagariam depois.
Ambos foram presos horas depois no trailer, quando os policiais o revistaram. Eles acharam literatura supremacista branca, manual de fabricação de bombas, bandeira nazista, panfletos sobre Hitler e nazistas, revista Resistência e fita Video Home System de assassinos por natureza. A busca também resultou na apreensão de uma pistola semiautomática de 9 mm, a arma do crime. Michael tinha 3 filhos e sua esposa contou aos repórteres que eles não entendiam a situação. Como eles entendiam pouco sobre o ódio racista no tribunal, Randy Meadows seria a principal testemunha. Ele afirmou que Burmeister confessou na prisão ter matado 2 pessoas e até brincou dizendo que era um serviço comunitário. Por isso, foi preso. Burmeister e Wright não sabiam que Meadows falava com os policiais. A defesa de Burmeister alegou que não havia provas de que ele atirou e que estava bêbado demais para pensar claramente, chegando a chamar um farmacologista para depor. O caso teve grande publicidade e a defesa alegou que a mídia influenciou os jurados, impedindo um julgamento justo. A defesa dele tentou culpar Wright pelos disparos. Quanto aos jurados, eles buscaram a pena de morte. Estavam determinados a passar a mensagem de que a sociedade estava cansada desse tipo de ignorância. 5 pessoas brancas foram executadas por matar uma pessoa negra nos Estados Unidos desde que a pena de morte foi restabelecida em 1976. Se todos os 12 jurados votassem unanimemente, Burmeister seria o 6º, mas escapou da sentença de morte por um voto. A jurada que resistiu fez isso apenas porque não acreditava na pena de morte. Burmeister recebeu prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Devido à publicidade após a condenação de Burmeister, o julgamento de Malcolm Wright foi transferido para Wilmington, a 160 quilômetros do local do crime. Wright também foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Meadows recebeu uma sentença muito mais leve por causa de sua cooperação. Após o incidente, as condenações e os protestos por direitos civis. O secretário do Exército, Togo D. West Jr., iniciou uma investigação global sobre extremismo em bases militares dos Estados Unidos da América. A investigação apontou que 22 soldados da 82ª, a Divisão Aerotransportada, tinham vínculos com grupos extremistas. 9 dos 22 foram dispensados ou julgados. Os outros 13 tiveram punições menores. Após 3 meses de investigação, descobriu-se que grupos extremistas atuavam perto das bases do exército, mas não recrutavam soldados. E, dos 7.600 soldados entrevistados, cerca de 100 admitiram fazer parte de grupos supremacistas brancos. Cerca de 35 disseram que foram abordados para entrar em um. Após entrarem nas Forças Armadas, o relatório obrigou o exército a agir. Estabeleceram regras sobre envolvimento com grupos de ódio, aprimoraram a triagem no alistamento, criaram treinamentos para identificar extremismo e orientaram comandantes para lidar com essas situações. Burmeister foi encarcerado na prisão central em Raleigh, Carolina do Norte. Logo depois, ele foi atacado por prisioneiros negros. Ele foi transferido para uma prisão no Colorado em outubro de 1998 e morreu em um hospital prisional no Missouri em 2007. Sobre os militares, apesar das políticas de última hora, o incidente mostrou falta de coesão nas diversas forças armadas. Isso foi em 1995, não em 1925. Nada foi feito quando as coisas estavam claramente ficando clandestinas em Fort Bragg. Isso culminou em um assassinato duplo covarde. Quanto à percepção pública sobre os militares, as ações comunicaram: não vamos agir até que algo muito público aconteça. Senhor Coronel, quero retomar alguns pontos. Seu apelido por anos foi Joe Banners. Isso está correto? B-A-T-T-E-R-S, Batters. Como você conseguiu esse apelido? Eu não me lembro. Há quanto tempo te chamam assim, desde jovem? Sim, senhor. Bem, sabe, Joe Batters não soa nada parecido com Tony Ocardo. Quero dizer, como chegaram a isso? Como eles inventaram esse nome para você? Você sabe? Sim, senhor.
Um dia alguém disse, agora você é Joe Batters. Sim. Não lembra quem te deu esse nome? Sim, senhor. Alguns dos maiores criminosos da história ficaram famosos pelos assaltos audaciosos que realizaram e pelos grandes golpes que conseguiram. O grande roubo do trem, o assalto dos diamantes de Antuérpia, esses são roubos que permanecem na memória. Às vezes, os homens que cometeram o crime podem ter seus nomes esquecidos. O golpe que realizaram se torna maior do que a própria pessoa. Mas o que acontece se você está em uma organização criminosa e decide roubar o chefe? Como você acha que seria se escolhesse arrombar a casa do principal chefe do seu próprio grupo? Bem, foi exatamente isso que aconteceu com o chefe da máfia de Chicago nos anos 1970. Vamos analisar Tony Occaro, um dos gangsters mais bem-sucedidos da história, e o que ocorreu quando comparsas decidiram roubar sua casa. Antônio Leonardo Occaro nasceu em 28 de abril de 1906 em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos da América. Em 1905, um ano antes de você nascer, seus pais e irmão mais velho atravessaram o Atlântico da Sicília para a América. Como muitos imigrantes recentes, Antônio adotou uma versão mais americanizada de seu nome italiano nativo, passando a ser conhecido como Anthony Joseph O'Carter, ou simplesmente Tony. Enquanto começava a crescer nas ruas difíceis de Illinois, não demorou muito para que Tony ganhasse alguns apelidos adicionais. Sua propensão e claro talento para a violência fizeram com que ele fosse conhecido como Joe Batters entre seus companheiros, mas o apelido pelo qual ele viria a ser quase universalmente conhecido seria adquirido mais tarde em sua carreira: Big Tuna. Desde suas primeiras investidas no mundo do crime, ficou rapidamente claro que Tony iria longe em sua profissão escolhida. E ele subiu nas fileiras da infame organização de Chicago. Joe Batters ganhou esse apelido de Al Capone após eliminar 3 homens com um taco de beisebol, como se tivesse um foguete nas costas. Ele começou a causar impacto e ficou conhecido não apenas por sua eficiência implacável quando se tratava de seus inimigos pessoais e de outras pessoas. Isso poderia ser perigoso para esta organização como um todo, mas também pelo respeito que ele conquistou de seus associados. O apelido de Grande Atum foi resultado de uma famosa fotografia tirada de Tony, onde ele havia conseguido pescar um enorme atum em uma viagem de pesca. Ela foi publicada no jornal local, e um apelido para a vida toda foi consolidado. Assim, a organização de Chicago estava crescendo exponencialmente nessa época, ganhando quantias obscenas de dinheiro a rodo. As ruas tinham oportunidades para quem tinha conhecimento, força e desprezo pelos outros para deixar sua marca. Cada espaço no clássico bingo das cenas da máfia estava sendo preenchido, e muito bem, pela organização de Chicago. Na época, comandavam esquemas de proteção, agiotagem e estavam envolvidos na distribuição de substâncias ilícitas. Eles estavam faturando muito, em um nível extremo. Estima-se que eles movimentavam algo em torno de 6 milhões por semana, ou até mais de 100 milhões por semana. Hoje é segunda-feira. Quantias impressionantes de dinheiro. Al Capone era o famoso e infame chefe da quadrilha nessa época, mas ele acabou sendo preso e condenado por sonegação de impostos, entre outras coisas. Em 1932, Frank Nitti assumiu o comando como executor. Ricardo já liderava sua equipe, autorizado pelo chefe. Os homens sob seu comando estavam entre os membros mais temidos e implacáveis da quadrilha, e todos tinham as mesmas qualidades. Isso levaria Tony Occaro cada vez mais alto em sua jornada rumo ao topo. Capazes de extrema violência, mas também inteligentes e com a habilidade de, na maior parte do tempo, ficarem fora dos holofotes. Enquanto muitos gangsters da época prosperavam com a infâmia, as manchetes e a reputação de suas atividades, Tony aprendeu desde jovem que, a longo prazo, é mais lucrativo manter-se fora de confusão. Isso se provaria verdadeiro mais uma vez. Quando Frank Nitti foi preso, mesmo que por pouco tempo, por evasão fiscal, Tony assumiu o comando da organização. Na verdade, ele era co-chefe com Frank Nitti.
Após recuperar a liberdade, o executor foi proibido de contatar seus antigos parceiros criminosos pelas condições da soltura. Mesmo assim, todos sabiam que, com Tony liderando, Frank sempre estava por perto, mantido na folha e consultado em decisões importantes. E sob a mão relativamente calma e firme dos dois homens, a organização só foi de força em força. E com Nid, um homem livre, Ricardo no comando e tudo funcionando melhor do que em muitos anos, parecia que as coisas só continuariam a melhorar a partir dali. Nem tudo estava bem no paraíso. No entanto, no final dos anos 70, um grupo dissidente havia se formado debaixo do nariz do chefe. Um grupo que acreditava não ter o reconhecimento ou respeito merecido, determinado a obter notoriedade de qualquer forma e a qualquer custo. O plano que eles elaboraram deve ter nascido do desespero. Ou talvez fosse um plano de alguém que já tinha se acostumado demais com o jeito calmo e controlado de Tony Ocardo, alguém que claramente tinha se esquecido. Esse homem ainda era o Joe Batters dos velhos tempos, que matou 3 homens que traíram seu chefe apenas com um taco de beisebol. E um homem que agora era mais poderoso e respeitado do que jamais tinha sido antes, então eles decidiram roubá-lo. A equipe, sob comando de Tony, há anos, enfrentou problemas com um dos golpes mais recentes. Eles assaltaram uma joalheria e fugiram com ouro, diamantes e dinheiro no fim de dezembro de 1977. Até aí, tudo bem, certo? A equipe pode repassar a mercadoria e ficar com os lucros. Desde que eles repassem a parte habitual para os chefões, todo mundo sai ganhando. Infelizmente para eles, o lugar que eles roubaram pertencia a um homem que não era apenas amigo pessoal de Tony, mas também alguém que pagava dinheiro de proteção para a máfia. E o problema aparece bem rápido. Que tipo de confiança alguém vai ter na turma de Chicago? Proteger essas pessoas se membros do próprio grupo vão simplesmente virar as costas e roubá-las? A solução foi bem direta quando chegou até Bictuna. Sem problema, foi só um mal-entendido. A equipe devolve o dinheiro e o saque. O negócio é restabelecido e volta a ficar satisfeito em pagar suas taxas, sabendo que a organização de Chicago vai protegê-los enquanto continuarem pagando. Satisfeito de que isso resolveria toda a situação, Tony foi para a Califórnia de férias, deixando a equipe que marcou a época com instruções para acertar tudo. Em vez disso, decidiram roubar o Grande Atum, claramente uma péssima ideia sob qualquer perspectiva. Agora, é inegável que o roubo foi executado com grande profissionalismo. Ainda assim, isso foi como assinar sua própria sentença de morte. Foi algum tempo depois da meia-noite, no comecinho da manhã de 6 de janeiro de 1978, quando eles entraram nos terrenos da mansão de River Forest. Tudo começou como em qualquer roubo, com os serviços do que era conhecido como um homem de bypass, um especialista habilidoso em desativar, enganar ou de alguma forma tornar os sistemas de alarme inúteis. Esse homem era conhecido como João Mendel e era o líder da equipe. Ao lado dele, o segundo mais experiente do grupo era Bernardo Buddy Ryan, com seu parceiro de longa data, Steve Garcia. Completava a equipe o receptador Vince Moretti, capaz de movimentar mercadorias roubadas e conseguir o melhor preço. Ele era um associado de longa data do grupo e fez sua escolha de trair o chefe, presumivelmente pelo dinheiro que poderia ganhar. Isso deixou os 2 últimos membros da equipe, Bob Hertogs e Johnny McDonald, entre todos eles. Eles conseguiram pegar dinheiro, moedas e joias da casa antes de deixarem a equipe com sucesso. Agora só precisavam se livrar do butim e torcer para que ninguém fizesse a ligação de volta a eles. Quando Tony descobriu o que aconteceu, ficou fora de si de raiva e determinado a se vingar de quem tivesse cometido o roubo. Quarteirões ao norte do antigo depósito da Purelator fica a joalheria de Levinson. Foi lá, em dezembro de 1977, que uma quadrilha de ladrões profissionais burlou o sistema de alarme e fez a festa dentro da loja. Devem ter usado um caminhão, limparam a loja, levaram todos os relógios e outros itens, quebraram as vitrines. O roubo impressionou. Joias avaliadas em 1 milhão teriam sido escondidas na casa de Tony Ocardo em River Forest, segundo as autoridades.
De acordo com a polícia, os ladrões Levinson, de forma imprudente, tentaram recuperar o roubo e invadiram a casa de Ocardo. Foi um erro caro. Logo, os corpos de 5 ladrões começaram a aparecer em porta-malas de carros. Todos haviam sido torturados antes de serem assassinados. Os assassinos nunca foram capturados. Todos sabiam que haveria retaliação por esse roubo. Mesmo nos corredores sangrentos das organizações criminosas, a rapidez e brutalidade da vingança eram algo a se presenciar. Os membros da equipe foram listados naquela ordem por um motivo específico. À primeira vista, parece que havia só uma ordem de antiguidade ou maior envolvimento. Mas embora isso possa ser verdade, essa também era a ordem em que uma severa punição foi aplicada. Mendel, o cérebro por trás do plano e especialista em burlar sistemas de alarme, desapareceu no dia 15 de janeiro, 11 dias após o roubo. Ele acabaria reaparecendo semanas depois, mas estava no porta-malas do próprio carro e também estava morto, tanto estrangulado quanto esfaqueado. A ordem em que isso ocorreu provavelmente pouco importou para ele. Menos de uma semana após o desaparecimento de Mendel, o camarada Ryan, seu braço direito, levou 4 tiros na nuca ao dirigir. O próximo a ir foi Steve Garcia, encontrado no início de fevereiro do lado de fora de um hotel, tendo sido assassinado e colocado no porta-malas de um carro. 2 dias depois, Garcia estragou a noite de pedestres e clientes de um hotel local. O receptador e vendedor Vince Moretti seria o próximo a encontrar seu criador. Os boatos na época eram de que Moretti foi ousado o suficiente para ser visto usando algumas das joias roubadas após o assalto. Qualquer chance de ouvir, se isso era verdade, do próprio homem foi tirada dele no dia 4 de fevereiro, quando foi morto em um bar junto com um amigo que não tinha ligação com o roubo, restando apenas 2 homens que participaram diretamente do crime, e quando os assassinatos cessaram por quase 2 meses. Talvez tenha passado pela cabeça de Bob Hertogs e Johnny MacDonald que eles tinham se safado. Infelizmente para eles. Johnny foi morto com um tiro na cabeça em 14 de abril, pouco mais de uma semana depois de Hertogs ter sido assassinado com um corte na garganta. Neste ponto, todas as pessoas que estavam diretamente envolvidas no roubo estavam mortas, e a mensagem tinha sido enviada de forma clara: você não rouba do chefe. Big Tuna marcou presença em uma das represálias mais cruéis recentes. Lembre-se, estamos falando de um homem que, em 80 anos de suposta carreira, só passou uma noite na cadeia. O desaparecimento do seu empregado doméstico poucos meses após testemunhar deve ser só coincidência. Do mesmo modo, as mortes tristes e inesperadas de Antônio Borissolino e Geraldo Caruziello, suspeitos de eliminar a equipe de arrombadores com tiros na nuca, foram apenas trágicas coincidências. Da mesma forma que Al Capone, Scarface, o gangster mais conhecido do planeta, foi derrubado pelas mãos da Receita Federal. Essa era a melhor tática, buscar o grande peixe. Eles tentaram pegá-lo por evasão fiscal e até conseguiram uma multa de 15 mil e uma sentença de 6 anos, o equivalente a mais de 150 mil. Ao ajustar pela inflação, não sabemos se o tempo de prisão também poderia ser ajustado, como sempre parecia. Com Tony, a condenação acabou passando despercebida, foi anulada e ele continuou um homem livre. Em seus últimos anos, ele foi levado a depor várias vezes diante de diferentes grandes júris e inquisições, e todas as vezes Tony se declarou inocente. Quinto, ele exerceu o direito de ficar em silêncio mais de 100 vezes e negou envolvimento em controlar, comandar ou supervisionar qualquer organização criminosa. Mas as acusações nunca colaram. Big Tuna morreu de causas naturais, sem nenhuma condenação em seu nome. Se for para confiar nos jornais e nos colegas gangsters da lei. Tony Ocardo esteve envolvido com a máfia de Chicago por décadas e ficou à frente da organização por uma boa parte desse tempo. Ele supervisionou a entrada de centenas de milhões de dólares e derramou muito sangue nas ruas de Illinois e além. Mas se formos pelo próprio testemunho do homem e pelos fatos criminais registrados contra ele, ele nunca teve nada a ver com nada disso, nada grudou nele, no sentido legal. Tony morreu sem cumprir pena de prisão.
Independentemente do que acreditarmos, os homens que decidiram roubar a mansão do Big Tuna naquele dia tiveram fins brutais. E até onde os tribunais conseguiram provar, nada disso foi obra dele. Tire suas próprias conclusões. Em maio de 2000, um restaurante Wendy's no Queens, Nova York, foi palco de um crime brutal e calculado. 7 funcionários foram forçados a entrar em um freezer, amarrados, amordaçados e executados a tiros. 5 morreram. Motivo? 2.400. Essa é a história do massacre do Wendy's na noite de 24 de maio de 2000 de Bejassel. João Taylor, um ex-funcionário do Wendy's, entrou no restaurante de Flushing com seu cúmplice, Craig Godino. Taylor, familiarizado com o layout e as rotinas do restaurante, escolheu o local para um assalto. Essa não foi a primeira vez. Taylor já tinha cometido 5 assaltos a fast foods meses antes do massacre. Taylor coagiu o gerente noturno, Gene Augusto, a chamar os outros funcionários para o porão sob o pretexto de uma reunião de equipe. Depois de reunidos, os funcionários foram forçados a entrar no freezer industrial. Foram amarrados com fita adesiva, cabeças cobertas por sacos plásticos e baleados um a um. Taylor e Godino fugiram com 2.400 do cofre do restaurante. Isso não foi um assalto que deu errado, foi algo planejado, metódico. As vítimas do massacre incluíam 5 funcionários que morreram e 2 que sobreviveram. Gene, 27 de agosto, gerente noturno, foi enganado para reunir a equipe. Ali Abadat, 40 anos, funcionário de longa data e imigrante trabalhador. Jeremy Milley, 19 anos, estudante universitário com aspirações em cinema. Ramon Nazário, 44 anos, funcionário há mais de uma década. Anita Smith, 22 anos, uma jovem trabalhadora. Os sobreviventes foram Jacques Keon Johnson, 18 anos, baleado, mas sobreviveu. Patrício Castro, 23 anos, gravemente ferido, mas conseguiu ligar para o 911, fornecendo informações essenciais para as autoridades. Para os sobreviventes, as cicatrizes físicas e emocionais durariam para sempre. Para as famílias dos falecidos, a perda era incalculável. A ligação de Castro para o 911 levou a polícia ao local e trouxe as primeiras pistas. Mesmo ferido, ele detalhou os agressores. Taylor e Godino foram identificados como suspeitos e presos em menos de 48 horas. As provas contra eles eram esmagadoras. Impressões digitais deixadas no local, correspondência balística com a arma do crime e depoimentos dos sobreviventes, Taylor foi descrito como frio e calculista. Mostraram que o crime foi orquestrado. Godino seguiu ordens, mas participou ativamente dos assassinatos. Sua defesa alegou depois que ele tinha problemas de saúde mental e deficiências intelectuais. Taylor foi condenado por homicídio em 2002 e sentenciado à morte. Em 2004, a lei da pena de morte de Nova York foi considerada inconstitucional por falhas nas instruções ao júri. A sentença de Taylor foi reduzida para prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Godino se declarou culpado e evitou a pena de morte. A defesa dele enfatizou seus problemas de saúde mental, levando a uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Atualmente, Taylor continua preso na penitenciária Clint, enquanto Godino cumpre sua sentença na penitenciária Auburn. O massacre do Wendy's reacendeu debates sobre a pena de morte em Nova York. Apesar do retorno da pena de morte em 1995, nenhuma execução ocorreu até sua abolição em 2004. O caso de Taylor foi a última sentença de morte no estado e deixou uma marca duradoura na comunidade local. A unidade do Wendy's fechou após o incidente e foi substituída por um centro comercial, tornando-se um lembrete sombrio da fragilidade da segurança cotidiana para muitos. O massacre do Wendy's levanta questões sobre justiça. 7 funcionários foram atacados, 5 mortos, por 2.400. Os autores ficaram presos, enquanto sobreviventes e famílias das vítimas lidaram com as consequências. Este não foi um crime por impulso,
foi premeditado e deliberado por alguma vida. A prisão dos assassinos parece justiça para alguns. Para outros, está longe de ser suficiente. O crime mostra como vidas podem ser destruídas rapidamente e como a justiça pode parecer incompleta. Na noite de 3 de julho de 2005, o sargento Rico Williams e outros 8 soldados se reuniram em um pavilhão estacionado na pequena cidade de Hohennecken, perto da base aérea de Ramstein. Mataram o sargento Jawan Johnson, de 25 anos. No julgamento, provas mostraram que Williams e outros o espancaram com socos e chutes por cerca de 6 minutos. O sargento Johnson, 25 anos, de Baltimore, serviu 18 meses no Iraque pelos Estados Unidos da América, onde foi gravemente ferido por uma bomba na estrada. Ele se recuperou dos ferimentos e quase concluía seu serviço na Alemanha, onde servia na 66ª Companhia de Transporte do Exército. Foi aqui que ele morreu, nas mãos de seus próprios companheiros. O Exército dos Estados Unidos da América reflete a sociedade. O FBI estima que 1 a 2% dos militares dos Estados Unidos da América pertencem a até 53 gangues, de 50 a 100 vezes mais que a população geral. Algumas gangues incentivam membros a entrar nas Forças Armadas para aprender técnicas de guerra. Gangues proeminentes como os Bloods, Crips, Black Disciples, Hells Angels, gangue da 18ª, Rua Mara, Salvatrucha ou Mara Salvatrucha, 13. E os Vice Lords têm presença documentada em bases militares, tanto nacionais quanto internacionais. Mas também, e mais relevante para a história de hoje, os Gangster Disciples. A Gangster Disciple Nation é uma gangue afro-americana de rua e prisão, criada em 1968 por Larry Hoover, dos Supreme Gangsters, e David Barksdale, dos Black Disciples. Após anos de guerra, os dois gangsters rivais se uniram para formar a Black Gangster Disciple Nation. Desde 1989, com Larry Hoover preso e David Barksdale morto, a falta de liderança gerou conflitos entre as gangues. A Black Gangster Disciple Nation agora está dividida em Gangster Disciple Nation e Black Disciple Nation. Ambos costumam ser citados em relatórios de homicídios e músicas de drill de Chicago. Longe das trincheiras do sul de Chicago, uma seita dos Gangster Disciples encontrou camaradagem em uma base militar na Alemanha. Rico Williams, sargento de 29 anos, servia como aviador na base aérea de Ramstein desde 2001. Ele foi dispensado por motivos médicos em maio de 2005, mas permaneceu em Ramstein como dependente de sua esposa, Octavia, que também era aviadora. Pouco se sabe sobre o passado do sargento Rico Williams, apenas que ele liderava uma gangue de soldados e aviadores na base aérea de Ramstein. Na seita Irmãos da Luta dos Gangster Disciples, Williams dizia já ter matado antes e sempre lembrava isso aos subordinados, mesmo que eles não praticassem os gangsterismos comuns de Chicago. Os membros dos Gangster Disciples pagavam mensalidades. O sargento Williams também coletava os contatos das famílias dos membros. Eles se chamavam não pelos títulos militares, mas pelos apelidos de Tahiti, Rom, Ray, Seth, Pee-wee, Dunk, Nick, e como sargento, Jawan Johnson era conhecido como J-Rock. Havia 3 formas de entrar para os irmãos da Struggle em Kaiserslautern: levar uma surra pesada e longa, receber uma permissão especial só dada pelo sargento Williams e, por fim, ser aceito de outra maneira. Ser batizado com uma surra era um teste de coragem e resistência, pois não se tolerava fraqueza em uma gangue de rua. Os golpes deviam ser com os punhos e só entre pescoço e cintura. O iniciado não podia se defender de forma alguma.
Durante o batismo, os iniciados eram questionados várias vezes se queriam prosseguir. Se respondessem não, a iniciação acabava. A Boas Obras Sociais já havia feito cerca de 15 a 18 batismos antes de J-Rocks, mas nenhum novo membro tinha sido hospitalizado ou morto. A mãe do sargento Johnson o criou longe das ruas de Baltimore, pois já tinha vivido ali e conhecia seus perigos. Durante uma visita, ela o levou até uma esquina para mostrar como era. As mesmas pessoas de anos atrás ainda estavam lá. Para sua mãe e esposa, mãe de seu filho de 1 ano, ele parecia sensato e incapaz de se envolver com gangues. Na véspera do dia da independência de 2005, J-Rock, quase membro dos Gangster Disciples, estava prestes a levar a pior surra de sua vida. Naquela noite, por volta das 20 horas, 10 homens e uma mulher se reuniram perto de um McDonald's, aguardando o sargento Johnson. Depois que o sargento Johnson chegou, os Disciples entraram em carros, com um deles subindo em uma motocicleta. Eles acompanharam o sargento Williams por 5 minutos na estrada até Hohenhecken. Eles estacionaram no pavilhão, descarregaram, sentaram e aguardaram até 21 horas. Quando isso aconteceu, era hora de iniciar o J-Rock. Os 12 entraram no pavilhão de madeira coberto. Os faróis de alguns carros foram direcionados para o pavilhão, tentando iluminar a área quase totalmente fechada. Os Gangster Disciples cercaram J-Rock no espaço entre bancos e uma churrasqueira. Ele tinha cerca de 1,80 metros e era corpulento. O sargento Williams parou diante de J-Rock de 1,60 metros e 84 quilos, com Ty e Home ao lado. T tinha uma lanterna e um cronômetro. Ainda não era guarda de dados. Letitia Nick Ellis ficou fora do círculo. A iniciação começou com Rico, perguntando a J-Rock se era isso que ele queria. J-Rock respondeu, com certeza. O sargento Williams deu um soco de direita na bochecha esquerda de J-Rock, que ficou desacordado por 30 segundos. Pee-wee Norman ajudou J-Rock a se levantar. O sargento Williams perguntou a J-Rock se era isso que ele queria. J-Rock, atordoado, respondeu com um sim arrastado. O sargento Williams deu outro golpe forte no mesmo lugar, derrubando J-Rock pela segunda vez. J-Rock se levantou sozinho, momento em que 9 discípulos se aproximaram dele. Anos depois, no tribunal, Nick afirmou que achava que apenas 6 GDs iriam bater em J-Rock porque o número 6 é sagrado para os discípulos. O emblema deles, uma estrela de 6 pontas, representa amor, vida, lealdade, sabedoria, compreensão e conhecimento. O motivo de todos os homens presentes terem participado ainda é um mistério para Nick. Eles espancaram J-Rock sem pausa, até que ele não conseguia mais ficar de pé. Furioso, o sargento Williams chutou o peito de J-Rock, que se encolheu no chão em posição fetal, tentando se proteger. Os outros membros começaram a chutar Johnson no chão, algo que não ocorrera em iniciações anteriores. Anos depois, no julgamento, um membro da Boas Obras Sociais disse que, durante a iniciação, sempre que Johnson caía, perguntavam: "Você quer isso?" Ele respondia dizendo: "Sim, claro, sim", ou até mesmo "Sim, porra". Os outros levantaram J-Rock, seguraram e até o viraram para bater em suas costas. Depois de exatamente 6 minutos e centenas de golpes, T gritou "Tempo!", mas teve que gritar "Tempo!" 3 vezes antes que a surra parasse. Os outros exaustos abraçaram J-Rock em grupo. Agora ele era oficialmente um GD. Algo estava errado. Ele não conseguia controlar a respiração, então o sentaram e levantaram seus braços acima da cabeça. Discutiram levar J-Rock ao hospital, mas acharam que chamaria a atenção demais, e ele afirmou estar bem. Eles o colocaram em um carro às 22h e o levaram por 20 minutos até seu alojamento, onde o deixaram aos cuidados do soldado do exército florentino Charis. Segundo relatos, J-Rock tomou banho e voltou ao quarto. Alguns discípulos foram ao Black Sounds, uma boate próxima, mais tarde naquela noite. Johnson pediu para ir ao hospital. Charis consultou outro do Boas Obras Sociais, que ligou para o sargento Williams. Williams disse para não levá-lo.
Entre 2 e 3 da manhã, o sargento Johnson ligou para sua esposa Kanika e prometeu que ficaria bem, dizendo que ligaria novamente no início da manhã seguinte. Nick ligou para Charis para saber de J-Rock que estava bem. Um pouco depois, Charis ligou de volta e contou para Nick que J-Rock tinha ficado roxo e não estava respirando. Charis o achou caído no chão, entre a cama e a escrivaninha, às 10h23. No dia 4 de julho, um médico alemão declarou o sargento Jawan Lavelle Johnson morto. A causa da morte foi hemorragia no cérebro e no coração. Naquela tarde, alguns gangster disciples fizeram um churrasco. Todos já sabiam da partida de J-Rock. O sargento Williams criou uma história de cobertura. Se perguntassem, diriam que um grupo de turcos agrediu J-Rock no centro de Kaiserslautern na noite anterior. Ah, e se alguém dedurasse, Williams disse que mataria eles e toda a família deles. Ninguém duvidava da seriedade de Rico. Sem perceber, já tinham passado para ele os contatos da família. Dias depois, Williams fugiu da Alemanha e sumiu por 4 anos. O Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea iniciou a investigação pouco depois. Uma equipe da Special Weapons and Tactics localizou o sargento Williams em Chesapeake, Virgínia, em 2009. No julgamento, a soldado Letitia Ellis deu um relato ocular e detalhes angustiantes dos fatos. Naquela noite, ela fez um acordo com o governo em troca de seu testemunho. Em novembro de 2010, Rico Rodrigues Williams foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio em 2º grau e manipulação de testemunhas. Williams também foi condenado a pagar 756 mil de restituição ao espólio do sargento Johnson. Williams foi a 6ª pessoa a ser condenada nesta investigação. O aviador Nicholas Sims, o sargento do exército Rodney Hall, o soldado do exército Terence Norman, o aviador Jerome Jones e o especialista do exército Bob Moore, SET, foram todos condenados por diferentes acusações e receberam penas de prisão que variam de 2 a 12 anos. Mais tarde, em 2016, um tribunal de apelação anulou a condenação por assassinato do sargento Williams e também a ordem de restituição. Isso ocorreu porque o governo interpretou mal a lei no julgamento. O tribunal depois anulou a condenação por homicídio doloso e a ordem de restituição relacionada. Em 2017, o Sr. Williams se declarou culpado de uma acusação de homicídio culposo e de manipulação de testemunhas. Ele foi condenado novamente a 8 anos de prisão, seguidos por 3 anos de liberdade supervisionada. O valor da restituição para a família do sargento Johnson foi reduzido para 100 mil. Foram os 9 Gangster Disciples, em vez dos 6 normais, que mataram J-Rock, a duração maior da iniciação, ou foram especialmente brutais com ele por algum motivo. De qualquer forma, está claro que, voluntariamente, a busca por irmandade e a submissão a um trote idiota tiraram a vida do sargento Johnson, longe de sua casa e família. Essa é a história do sargento Jawan J-Rock Johnson e como ele virou guarda de dados. Por cerca de 12 horas... Em 6 de dezembro de 1969, cerca de 300 mil pessoas foram ao Altamont Free Concert, um show de rock da contracultura. Apelidado de Woodstock do Oeste, o maior encontro de pessoas da história da Califórnia, o Woodstock, realizado em Bethel, Nova York, cerca de 4 meses antes, foi um enorme sucesso. Imortalizado, até mesmo reencarnado. O show em Altamont foi uma catástrofe e parece ter sido apagado da história do rock and roll, marcada por histórias de paz e amor. Em Woodstock, todos esperavam uma grande festa hippie, mas acabou se tornando um dia marcado pelas consequências do planejamento péssimo de um evento tão grande. Sem serviços básicos no local do show, uma gangue de motoqueiros fazendo a segurança, inúmeras overdoses de drogas e centenas de carros roubados, 4 pessoas morreram em Altamont. 2 jovens foram mortos em um atropelamento enquanto estavam sentados perto de uma fogueira, e um homem se afogou em um canal.
A morte de Meredith Hunter, de 18 anos, foi o destaque sombrio daquele dia no caminho para o show. Após minutos frenéticos, registrados acidentalmente no documentário Gimme Shelter, Meredith Hunter foi esfaqueado e morto. A poucos metros do palco, sua morte deu início a um jogo de empurra sobre quem tinha quanta responsabilidade pelos acontecimentos infelizes daquele dia. Foram os organizadores do show, os anjos bêbados e turbulentos ou o homem negro armado? Ou os Stones, por seguirem tocando mesmo após um fã ser quase linchado até a morte diante deles? Nos anos 60, os Rolling Stones eram menos populares apenas que os Beatles. Após ficarem fora dos 66, a turnê de 1969 surpreendeu os Stones com sua fama no país. Durante a turnê, muitos acharam os ingressos caros demais. Algumas investigações feitas por jornalistas descobriram que a equipe de gerenciamento dos Stones havia propositalmente organizado uma das turnês de shows mais caras da história dos Estados Unidos. Além disso, fizeram grandes exigências aos locais dos Estados Unidos da América e incluíram cláusulas proibindo descontos para estudantes. Foi altamente lucrativo e os Stones, supostamente, 400 mil, algo considerado hipócrita para uma banda vista como revolucionária na música. Em resposta às críticas, os Rolling Stones decidiram encerrar a turnê com um show gratuito em São Francisco. Os Stones também haviam perdido completamente o Woodstock. Isso compensaria. O show gratuito era uma oportunidade de superar o Woodstock e também de lançar um documentário melhor. O filme de Woodstock ainda não havia saído, e os irmãos Maysles foram chamados para filmar um para os Stones, que também lançariam um novo single para os fãs. Brown Sugar foi gravada dias antes do festival, antes que eles tivessem a chance de torná-la oficial. A notícia do show gratuito vazou tanto no Los Angeles Free Press quanto no San Francisco Chronicle. A notícia animou milhares e aumentou a pressão sobre os Stones para fazerem o show. Os planos originais eram para um show gratuito na região da Bahia. Um centro de atividade hippie e lar de várias bandas de rock, além de The Grateful Dead ser o rosto da música rock da região da Bahia. Foram incluídos por organizarem muitos shows gratuitos nos anos 60 e liderarem, junto com Sam Cutler, empresário da turnê dos Stones, nos Estados Unidos da América. Na semana seguinte, tentaram garantir um local para o evento. O campo de treinamento da Universidade Estadual de San José, o Golden State Park e o Sonoma Raceway foram cogitados, mas nenhum dos planos se concretizou. 4 dias antes do show, o Autódromo de Altamont passou a ser opção para o festival. O local já havia sediado derbys de destruição antes. Ficava a 1 hora a leste de Berkeley, praticamente no meio do nada. Só fãs hardcore de corridas de automóveis conheciam. No fim das contas, o local de Altamont foi escolhido por pura falta de opção. Os planos foram desorganizados desde o início. Tanto os fãs quanto os organizadores agora teriam apenas 4 dias de aviso. Então, em 4 dias, os organizadores tiveram que providenciar um sistema de som, um palco e uma equipe. Não havia uma única pessoa responsável e comandando as coisas, o que significava que a equipe não tinha ninguém para consultar. A alteração de última hora causou problemas logísticos, como a ausência de banheiros portáteis, barracas de concessão e tendas médicas. A polícia local também não foi avisada antes. A polícia não era opção, por causa do histórico dos Rolling Stones com prisões por drogas. Os Hells Angels existem desde 1948, mas quando Ralph Sonny Barsha fundou o capítulo de Oakland, a gangue se tornou notória. Esse mesmo capítulo de Oakland seria o principal antagonista naquele dia na cena do rock local. O Grateful Dead já havia usado os Hells Angels como seguranças no passado. Os membros do Grateful Dead e dos Angels eram próximos há anos, e os Angels até tinham acesso aos bastidores de todos os eventos do Grateful Dead. Quanto aos Stones, alguns meses antes, a segurança em um show dos Stones no High Park havia sido feita por um grupo de pessoas vestindo roupas de couro. Os Stones acreditaram, por engano, que eles faziam parte dos Hells Angels.
O evento ocorreu pacificamente e, com base nisso, os Stones contrataram o homem que organizou aquele show, Sam Cutler. Sam posteriormente recrutaria os Angels para o show em Altamont. Supostamente, outro motivo pelo qual os Angels foram contratados por Sam Cutler foi por causa de alguns incidentes turbulentos e ansiosos no palco durante os shows dos Stones em Oakland e Miami semanas antes. No dia do show, como o palco estava literalmente a menos de 1 metro do chão, os membros dos Hells Angels foram convidados a cercar o palco. Os Angels foram pagos com $500 em cerveja para proteger os geradores e os equipamentos. Essa era a única orientação deles. E as instruções de segurança não tinham mais nenhum detalhe. Os Angels, gangue de motoqueiros fora da lei, não tinham experiência em segurança e só queriam sentar no palco, se divertir e beber cerveja. Com a aproximação do festival, as opiniões sobre os Angels se dividiam. Um grupo via os Angels como hippies pacíficos e foras da lei, outro como brutamontes de direita que gostavam de beber e brigar. Era isso que esperavam deles. Os primeiros... Meredith Hunter Jr., de 18 anos, era de Berkeley, Califórnia. Ele usava Black Power, media 1,80 e 8 metros e sempre vestia terno. Ele foi um dos poucos rostos negros em destaque na multidão naquele dia. Meredith teve uma infância difícil. Sua mãe era ausente e tinha problemas mentais, enquanto seu pai, um nativo americano, abandonou a família. Quando Hunter era jovem, ele foi basicamente criado por sua irmã mais velha. Aos 11 anos, ele começou a ter problemas com a lei e passou grande parte da adolescência em reformatórios. Em 1969, Hunter pegou o gosto pela música rock e pelos festivais, embora Woodstock fosse longe demais para ele. Ele foi ao Festival de Jazz de Monterey e se divertiu. Naquele verão, Hunter conheceu Patty Bradoff numa festa. Eles se deram bem e foram ao show dos Temptations. Apenas uma semana antes de Altamont, quando saiu a notícia do show gratuito em Altamont, Hunter fez planos esperando as mesmas boas vibrações dos festivais anteriores que ele tinha frequentado na época. A cidade natal deles, Berkeley, era racialmente progressista, mas os arredores do condado de Alameda nem tanto. Temendo o pior, seu irmão o alertou para não ir, mas Hunter insistiu que poderia se cuidar no show. Ele ainda iria, mas levaria um revólver calibre 22 com ele para proteção. Vestido com um terno Zoot abacate, uma camisa de seda preta e um chapéu de aba larga, ele buscou sua namorada e outro casal nos 65 anos e seguiu para o show junto com o responsável pelo evento. Para Altamont, estava em todos os jornais, rádios e noticiários. Cerca de 5.000 fãs apareceram no dia anterior e festejaram durante o dia e a noite. No dia seguinte, milhares foram para o autódromo de Altamont de carro, a pé e de moto. Sem sinalização, as pessoas largaram os carros em qualquer lugar e caminharam quilômetros até o show. As estimativas previam 100.000 pessoas, mas 300.000 apareceram. Os Hells Angels chegaram em grande número, com seus motores sendo ouvidos a quilômetros de distância. Eles passaram direto pela multidão e quase atropelaram as pessoas logo de cara. Eles assustaram todo mundo e estragaram o clima. Eles estacionaram suas motos em frente ao palco e aceleraram os motores desafiadoramente, uma demonstração clara de quem mandava naquele dia. Depois, eles usaram suas motos como barricadas entre os fãs e o palco. Segundo relatos, eles passaram boa parte da manhã comprando ácido e anfetamina em Berkeley e logo estavam bêbados e chapados. Com base na geografia de Altamont, que fica no fundo de uma encosta cercada por colinas, as bandas ficariam cercadas por milhares de pessoas de todos os lados. O dia começou com uma corda fina, separando a multidão do palco, mas ela sumiu quando todos avançaram. O palco era baixo, permitindo que o público tocasse nos artistas. Santana abriu o dia com um show tranquilo na maior parte do tempo. Mas, conforme o dia avançava, os anjos foram ficando bêbados e o clima entre a multidão e os anjos foi ficando mais agitado. A loucura começou quando um fã drogado tentou subir no palco nu durante a apresentação do Santana. Surpreendentemente, ele foi espancado com tacos de sinuca cerrados.
Os favoritos locais, Jefferson Airplane, vieram depois do Santana, no meio do show deles. Outro homem nu foi levado pela multidão até a frente do palco. Quando ele chegou lá, um dos anjos o agarrou pelo pescoço e o jogou no chão. Eles começaram a bater nele, agora já usando os tacos de sinuca. Os anjos começaram a jogar latas de cerveja cheias na plateia e a atacar os fãs com correntes de moto e tacos de sinuca com peso para afastá-los ainda mais do palco. Uma grávida sofreu fratura no crânio e passou por cirurgia de emergência. Houve várias brigas na plateia e um fotógrafo que tentou registrar o momento teve sua câmera quebrada em seu rosto. A única vez em que as brigas pareceram diminuir um pouco foi durante a apresentação da banda de country rock The Flying Burrito Brothers. Mas depois que a plateia derrubou acidentalmente uma das motos dos anjos, eles ficaram ainda mais agressivos. A esposa de um Hells Angel era seu bem mais valioso, e tocar na Harley de um anjo era provocação imediata. Além disso, naquele dia, os membros dos Hells Angels conhecidos na região não estavam presentes. A maioria era novata, e o jeito mais rápido de ganhar respeito na gangue era cometendo atos violentos na apresentação deles. Marty Balin, do Jefferson Airplane, pulou do palco em direção a um grupo de Hells Angels e tentou impedi-los de espancar um jovem negro. No processo, ele insultou Paul Animal Hibbets, dos Hells Angels. "Pare com isso, moleque!" Ele foi nocauteado e, ao recobrar a consciência, xingou o Hell Angel novamente, sendo nocauteado pela segunda vez. A violência contra Billings provou que ninguém controlava os Hells Angels naquele dia e até artistas corriam risco. Durante o show de Crosby, Stills, Nash e Young, disseram que Stephen Stills foi repetidamente esfaqueado na perna com uma bicicleta afiada. Isso foi dito por um Hells Angel embriagado. O Grateful Dead estava programado para tocar entre Crosby, Stills, Nash e Young e os Rolling Stones. Logo após pousarem, souberam do incidente com Marty Balin e decidiram retornar a São Francisco. Para a decepção da multidão, muitos consideraram a atitude do Grateful Dead covarde e que prejudicou as outras bandas. As notícias da violência no show logo chegaram ao Huntington Hotel, onde os Rolling Stones se preparavam para ir ao evento. Eles pensaram em cancelar por nervosismo, mas seguiram. Os Rolling Stones chegaram de helicóptero pouco antes das 15 horas. Eles tinham pouca ideia de como o show tinha piorado. Logo após descer do helicóptero da banda, um fã atravessou os seguranças de Mick Jagger, gritou "Eu vou te matar, eu te odeio" e o socou na boca. Jagger teve só um hematoma e o fã foi contido rapidamente. Depois, fãs cercaram o trailer de Mick Jagger, que queria o efeito dramático da escuridão. Os Stones só subiram ao palco após escurecerem, esperando 75 minutos antes do show. Era o planejado. O show do Grateful Dead foi seguido por mais tensão e raiva na multidão até o início da apresentação dos Stones. Cerca de 5.000 pessoas correram até a beira do palco, e no fim só era possível sair da multidão subindo no palco. Além disso, com o avanço da noite, a má iluminação e o interesse pelos Stones fizeram milhares avançarem para esta frente. A temperatura caiu à noite enquanto o público esperava os Stones. Segundo Patty, ela voltou ao carro para descansar. Queria ir embora e já não se importava em ver os Stones. Pouco depois, Hunter foi até o Mustang, abriu o porta-malas e tirou um revólver Smith Wesson calibre 22 de cano longo. Chocada, ela viu ele guardar a arma no bolso do casaco. Hunter explicou que, além de testemunhar várias agressões, ouviu rumores de que os anjos estavam escolhendo negros na multidão. Por isso, a necessidade da arma. Eles retornaram à multidão e Patty disse depois que os anjos lançaram olhares desagradáveis ao passarem por eles. Logo após, os Stones subiram ao palco e a multidão avançou. Hunter agia diferente e queria muito ver o show de perto. Então, algumas músicas depois do início da apresentação, no começo de Under My Thumb, Hunter deixou Patty na multidão e subiu em uma caixa de som ao lado do palco. Em pouco tempo, ele foi visto por um anjo grande e puxado violentamente pelo cabelo e pela orelha para fora da caixa de som. 2 anjos brigaram com ele.
Um puxou seu cabelo, deu um soco e o perseguiu até a multidão, onde mais 4 anjos o seguiram. Segundos depois, Hunter retornou à multidão, onde sua namorada, chorando, implorou que ele parasse. Agora ficava claro que Hunter estava chapado e furioso pela surra recém-levada. Nesse período, os irmãos Maisels filmavam o documentário Gimme Shelter e registraram os últimos momentos de Hunter. Sob as luzes do palco e a poucos metros dele, Hunter sacou seu revólver calibre 22 de aço azul do casaco. Naquele momento, um clarão apareceu no cano da arma, provavelmente reflexo da luz do palco, já que nenhum disparo foi feito. Em segundos, Alan Pissero, de 25 anos, sacou uma faca, correu para o enquadramento e surpreendeu Hunter, segurando a arma com a esquerda e esfaqueando-o 2 vezes nas costas com a direita. Depois, empurrou Hunter para fora da câmera e deu mais 3 facadas nas costas dele. O resto do incidente ocorreu fora das câmeras, mas foi visto por Patty e alguns fãs que depois relataram o ocorrido. Numa clareira na multidão, Hunter caiu de joelhos por ferimentos de faca, enquanto um grupo de anjos o segurava pelos ombros e o chutava no rosto várias vezes. Ele também foi atingido na cabeça com uma tampa de lata de lixo. Pissarra teria ficado sobre a cabeça de Hunter por 1 minuto antes que ele se calasse, disse Hunter. Eu não ia atirar em vocês, disse ele aos agressores. Quando Patty tentou intervir, um anjo a impediu e disse que ia nos matar. Ele merece tudo o que receber. O círculo de anjos o espancou até ele desabar e ficar completamente imóvel no palco. Mick Jagger ameaçou parar se os anjos não se acalmassem. Sabia da briga na plateia, mas não que Hunter estava morto. Jagger avisou a equipe. Todos concordaram que sair do show naquele momento poderia causar grande tumulto. Após 15 minutos, tentando atravessar a multidão, alguns fãs levaram Hunter até a tenda da Cruz Vermelha, ao lado do palco. O rosto de Hunter ficou irreconhecível e os ferimentos de faca eram tão graves que o médico do festival achou que, mesmo se ele fosse esfaqueado dentro de um hospital, provavelmente morreria do mesmo jeito. Apressadamente, Hunter foi levado até os portões da pista de corrida. O plano era levá-lo de helicóptero ao hospital, mas, nos portões, o médico massageou seu coração e fez respiração boca a boca. Mais uma vez, não haveria necessidade do helicóptero. Hunter estava morto no dia do incidente. Os Stones só souberam da morte de Hunter ao voltar para o hotel. O documentário Gimme Shelter mostraria Mick Jagger vendo pela primeira vez as imagens do assassinato após o ocorrido. Sam Cutler foi demitido de road manager dos Stones e depois disso, os shows da banda ficaram muito organizados. Irritados com a forma como foram retratados na mídia e com Jagger virando as costas para eles, os Angels elaboraram um plano para matar Jag não muito tempo depois do show. Jagger estava em sua casa de férias em Long Island quando um grupo de Angels armados teria tentado chegar até ele pelo mar. Mas, para a sorte de Jag, uma tempestade apareceu e jogou todo mundo no mar. Não houve mais tentativas contra a vida de Jag depois disso. Quanto a Meredith Hunter, a arma foi recuperada e entregue à polícia, e uma autópsia descobriu metanfetamina no sistema de Hunter. Uma possível explicação para o comportamento dele naquele dia. Sem recursos para uma lápide, sua família deixou o túmulo sem identificação por décadas. Em 2006, o curta-documentário Lote 63, Túmulo C, foi lançado e girava em torno do último dia de vida de Hunter e do túmulo sem identificação em que ele foi enterrado. O filme gerou doações e uma lápide foi instalada em 2008. Em 1970, Alan Passard foi acusado de assassinato, mas absolvido em 1971 após o júri ver o vídeo de Hunter sacando a arma. Eventualmente, as pedras foram acertadas com a família Hunter por cerca de 10 mil anos. Após ser absolvido do assassinato, Alan Passard foi encontrado morto em um lago, coincidentemente, com 10 mil no bolso. Naquele dia sombrio, toda a morte e violência foram contra as virtudes que a contracultura defendia e por isso é para sempre lembrado como o pior dia do rock and roll.
Cool C acabou esquecido entre os rappers dos anos 1980, principalmente por sua própria culpa. Filadélfia sempre foi uma cidade difícil, mas Cool C teve uma vida tranquila e não possuía um passado ou histórico criminal grave. O que ele tinha era a necessidade de viver à altura da imagem de rapper ostentação. Seu amigo e também rapper, Steady B, sentia o mesmo. Então, depois de experimentar um pouco da fama no rap e cair rapidamente no esquecimento, Cool C tomou a pior decisão da sua vida. Ele passou de fazer hip hop para tocar no rádio para o corredor da morte da Pensilvânia. Aqui está a história. Filadélfia raramente é citada nos debates sobre o início do rap, enquanto Nova York e Los Angeles recebem todo o destaque. Disc jockey Cash Money, mestre dos toca-discos da Filadélfia, é considerado pioneiro do scratching. E muitos MCs da Filadélfia, como Schooly D, Jazzy Jeff e o Príncipe Fresco e 3 Times Dope, colocaram Filadélfia no mapa. O mesmo vale para Steady B e Cool C, ambos rappers clássicos da Filadélfia, com estilos de rap ousados e cheios de arrogância. Nos anos 80, a Overbrook High School, na Filadélfia, revelou Will Smith, talento do rap conhecido como o Príncipe Fresco. Mas também revelou dois talentos menos conhecidos, Steady B e Cool C. Para quem conhecia os dois, Cool C era descrito como um cara tranquilo e nunca do tipo que começava alguma coisa. Steady B, o oposto, era do tipo instigador, mas nenhum dos dois era conhecido por ser durão ou gangster. Nos anos 80, Steady B era popular e tinha conquistas, incluindo sucessos próprios. Apresentou-se com os Beastie Boys e participou do Reino Unido Fresh 86 na Wembley Arena, em Londres. O hip-hop Woodstock Cool C era amigo de infância de Steady B, e diz a lenda. Ele até chegou a rimar com Will Smith quando era adolescente na Overbrook High, no início dos anos 80. Ele integrava o grupo de rap Hilltop Hustlers, que atraiu a atenção da Pop Art Records, gravadora que impulsionou o rap da Filadélfia nos anos 80. Era administrada por Lawrence Goodman, tio de Steady B e ex-cara das ruas com faro para negócios. Mesmo naquela época, a Pop Art incentivava essas faixas, sabendo que isso faria os fãs ouvirem. Steady B lançou uma música criticando ELL, Cool Jó, Eu Vou Pegar Seu Rádio, e Cool C fez uma faixa direcionada ao Juicy Crew Diss. Ambas cumpriram o objetivo de reconhecer o artista. A Pop Art Records conseguiu contratos estáveis e legais com gravadoras maiores como a Atlantic, colocando-os assim nas prateleiras de todo o país. O sucesso explosivo das TVs e rádios significou uma enxurrada de dinheiro, amor e respeito. Uma vida agitada que qualquer jovem adulto sonharia e, como muitos artistas jovens, provavelmente achavam que duraria para sempre. Em 89, Cool lançou Glamorous Life, hino da Filadélfia naquele ano. Os caras da esquina, as big girls, os dançarinos de break e a galera das festas, todos adoraram. Foi o primeiro single lançado do seu álbum de estreia I Got It Happy, e um grande sucesso, mas sem que Cool soubesse, Glamorous Life seria sua obra-prima. Nunca ficaria melhor do que isso. Aos 19 anos, sua carreira já estava no auge. Seu álbum seguinte, de 1990, Vida no Gueto, teve vendas fracas, levando-o a ser dispensado pela Atlantic. Em 1993, Cool C, junto com Steady B e disc jockey Ultimate Easy, formaram um grupo chamado CEB, numa tentativa de reformular as imagens de Steady e Cool e reviver suas carreiras. A música deles assumiu um tom mais pesado, e a estética do vídeo do primeiro single, Pegue a Ideia, imitava a onda do hip-hop hardcore que Wu-Tang, Onyx e Gang Starr estavam surfando. O CEB dividiu o dinheiro em 3, o que resultou em pouco ganho caso o álbum não tivesse sucesso. Com vendas e críticas fracas, lançaram seu único álbum, Contagem, Banco Sem Fim, pela Rough House Records em 1993. Easy enfrentava acusações de sequestro na época e não participou da turnê de divulgação do álbum, o que não ajudou. Consequentemente, o CEB
foi dispensado pela Rough House Records antes mesmo de voltarem da turnê. Mesmo depois disso, para quem os conhecia de fora, Steady e Cool sempre pareciam felizes e tinham carros legais. Muitos achavam que eles seriam ricos como rappers, mas as gravadoras estavam roubando os rappers. Nos anos 80, isso não era conhecido pelo público nem por rappers com contratos. Além disso, as carreiras no rap eram notoriamente curtas. Naquela época, o hip hop era volátil e mudanças nas tendências podiam encerrar carreiras. Faça sucesso rápido ou saia. E olhando para trás, para o que eles fizeram 3 anos depois, parece que cair no esquecimento foi uma pílula amarga demais para engolir. Especialmente com o tanto de ostentação que os rappers faziam. Mesmo naquela época, não podiam voltar de onde vieram. A manhã de terça-feira, 2 de janeiro, estava fria e com neblina. Naquele período, Steady B gravava seu Extended Play de retorno e Cool C não esteve desaparecido por anos. Uma boa quantidade de planejamento e vigilância o colocou do lado de fora do banco PNC, na Rising Sun Avenue, no norte da Filadélfia. No ponto de ônibus próximo, 2 homens vestidos de operários tomavam café e fumavam Newport de modo suspeito. Os homens eram Cool C e Mark Canty, de 22 anos, que havia sido recentemente demitido de um trabalho no refeitório do Albert Einstein Medical Center. Ao lado deles estava uma minivan verde roubada e dentro dela o motorista de fuga Steady B. Este banco foi escolhido para o trabalho porque não tinha segurança. Assim que o gerente entrou sozinho no banco, a dupla agiu. Não era um roubo elaborado como em 11 Homens e um Segredo. Eles atacaram o gerente assim que ele entrou. Canty tinha uma 9mm e Ronnie uma pistola semiautomática calibre A380. Armados, eles obrigaram o gerente a deitar enquanto Canty levou 2 funcionários aos fundos para abrir o cofre. C ficou de guarda na entrada do banco enquanto vigiava o gerente. Apenas alguns instantes após o início do assalto, o alarme silencioso foi acionado próximo ao banco. Patrulhando sozinho no carro 2516, o policial Larita Vaird atendeu ao chamado. Quando Verde se aproximou da porta do banco com sua arma em punho, Canty teria gritado para Cool: "Lá vem a polícia!" Cool se agachou atrás da porta e viu a policial Verde se aproximando com sua arma em punho. Sem pensar muito, ele levantou e disparou sua pistola semiautomática calibre .380. A bala atingiu o peito dela e acabou sendo fatal. Horas depois, em pânico, Cool saiu correndo pela porta da frente e Canty pela lateral. Após trocar tiros com outro policial do lado de fora do banco, Cool escapou desesperadamente, com Steady na van verde. Eles correram para o apartamento de Steady, onde se encontraram com Canty, assistiram à cobertura das consequências na televisão e discutiram a fuga. Naquele dia, a policial Vaird, mãe solteira de 2 filhos, usava um colete à prova de balas sem painéis de proteção. Ela foi a primeira policial mulher morta em serviço em Filadélfia. Vaird, policial popular e respeitada, junto ao Departamento de Polícia da Filadélfia, juraram vingança. Centenas de políticos, policiais e civis compareceram ao funeral dela. A investigação rapidamente reuniu muitas evidências: imagens do assalto, testemunhas oculares e provas balísticas e forenses. Cool C e Mark Canty deixaram as armas perto da cena do crime. A minivan roubada usada na fuga foi achada a cerca de 1 quilômetro do banco. Em apenas 2 dias, as armas se mostraram fundamentais, pois ambas foram rastreadas até pessoas ligadas a Steady B. Steady B foi preso do lado de fora de sua casa. 2 dias depois, em 4 de janeiro, após ser interrogado, Steady delatou seus 2 cúmplices e a polícia emitiu mandados de prisão para eles. Cool C se apresentou à polícia em 6 de janeiro e declarou inocência. Sua mãe disse que ele estava em casa tomando café da manhã com ela no momento dos crimes. Mas apesar de sua mãe corroborar seu álibi, todas as evidências convenceram os jurados a condená-lo e pedir a pena de morte. 2 semanas depois, após perseguição policial, Canty foi preso em uma abordagem de trânsito em Rockville, Maryland.
A cidade ficou chocada e muitos se perguntaram por que estrelas do rap local assaltaram um banco naquele dia. O assassinato pegou mal para os rappers da Filadélfia, especialmente porque o hip hop continuava sendo mencionado nas conversas sobre violência armada. Durante o julgamento, revelou-se que os três eram suspeitos de roubos anteriores a bancos e comércios e tinham tendência a agredir pessoas com coronhadas de pistola. Em outubro de 96, Cool C recebeu a pena de morte por injeção letal. Kent e Steady B receberam prisão perpétua por acusações de homicídio em segundo grau. Steady B enfrentava um dos piores destinos para um novo detento: ser um delator conhecido, mesmo tentando não chamar atenção. Todo mundo sabia quem ele era, e supostamente ele teve uma estadia muito desconfortável nos primeiros anos. E, segundo quem o viu lá dentro, Cool C ficava acorrentado em uma parte muito segura da prisão, onde passou os últimos 27 anos no corredor da morte. Tá vendo? Eu te disse, esse foi o número 19, Cool C. A gente voltou lá, certo? Cool C, direto da Filadélfia. Sabe como é? Ele está preso agora porque a vida prega peças na gente e você nunca sabe onde vai acabar, cara, entendeu? Respeito toda essa situação envolvendo as pessoas perdidas e os motivos que o levaram ao corredor da morte. Não queremos que as crianças acabem lá, mas isso mostra que o hip hop existe há muito tempo e que Cool C meio que pegou o estilo dele emprestado. Sinto pelo meu camarada Mac Shan, mas ele se saiu bem com Steady B e todos lá. Como pode ver, eles ostentavam muito naquela época. Cara, salve pra geração do hip hop. Eu disse que íamos passar por isso, vamos voltar ainda mais insanos. Esse é o outro lado da cidade ensolarada, o leste de Los Angeles, área de 7 milhas quadradas, a 10 minutos do centro. É o bairro com mais gangues de rua e violência relacionada a gangues do que qualquer outro do país. Em 17 de fevereiro de 1977, um fazendeiro achou um corpo em uma estrada rural próxima ao aeroporto de Sacramento. O corpo foi identificado depois como Ellen Delia, 35 anos, de South Pasadena, morta com um tiro de execução naquele dia. As autoridades supuseram que Ellen ia relatar às autoridades estaduais suas suspeitas de infiltração de uma gangue em seu projeto comunitário. Além disso, uma pasta com documentos que comprovavam suas alegações sumiu quando encontraram seu corpo. Em 3 dias, o SACPD pediu ajuda ao sargento Roberto Morril, da Força-Tarefa de Gangues Prisionais, criada para monitorar e combater as principais gangues de presídio, especificamente a família Nuestra e a máfia mexicana. A máfia mexicana, ou La M, surgiu em 1957 como uma gangue juvenil de prisão com a visão de se tornar a gangue de todas as gangues chicanas. Eles se inspiraram na máfia siciliana e recrutaram os criminosos mais violentos de diferentes gangues. Um juramento de sangue os unia para a vida toda e os tornava canais, ou irmãos. A La M se espalhou tanto pelas prisões juvenis quanto pelas adultas e dominou o sistema prisional de 57 até meados dos anos 60, antes do surgimento da Irmandade Ariana, da Família Guerrilheira Negra e da Nuestra Família. Em 72, a gangue passou a atuar nas ruas, focando em assassinatos por encomenda, além de extorsão e tráfico de drogas. Em 77, a La M ainda não era notada pelas autoridades e era vista como um mito. 77 marcou uma transição com gangues chicanas, assumindo o controle da máfia siciliana no leste de Los Angeles. Diziam nas ruas que a máfia já havia dado o recado. Nas prisões da Califórnia, dizia-se que a Nuestra Família, composta por chicanos rurais do centro da Califórnia, e a La M, formada por chicanos urbanos do sul da Califórnia, poderiam lutar pelo controle. E ao vencedor ficavam os despojos. A máfia mexicana não tinha estrutura ou hierarquia, ao contrário da Nuestra Família, organizada como um exército. Especulava-se que La M vencia a guerra naquela época. Entre julho de 1975 e novembro de 1977, os executores da máfia mexicana fizeram mais de 50 vítimas.
Em 1977, 10 assassinatos ocorreram no leste de Los Angeles e os moradores estavam cada vez mais receosos de comentar a violência. Ironicamente, o maior esquema da M de Los Angeles estava certo. Bem sob o nariz do tio Sam, May criou afinidade por projetos comunitários voltados à reabilitação e redução da violência de gangues. Na época, cerca de 40 milhões do orçamento anual da Califórnia eram destinados a esses programas e eram altamente manipuláveis. O Estado estava desesperado para ter esses programas em seu currículo e havia pouca diligência quanto aos processos de seleção e a aplicação dos fundos. No início dos anos 1970, Ellen Delia criou o projeto Get Going no leste de Los Angeles para ajudar pessoas a se recuperarem do vício e ex-detentos a se reintegrarem. Ellen obteve sozinha o financiamento do projeto, $1 milhão anuais. Não se sabe como Michael e Ellen Delia se conheceram, mas eram casados e geriam o programa juntos. Pouco se sabia sobre o passado de Michael, além do fato de que ele era um detento juramentado, fingindo ser um ex-presidiário. Ele contratou membros ativos da máfia mexicana para o projeto com a bênção do padrinho má, Joe Pegleg Morgan. E por um tempo, Ellen não fazia ideia de que a gangue desviaria metadona das clínicas e a venderia nas ruas. Utilizar veículos do governo para transportar drogas e armas, cobrar taxa por paciente, pagar funcionários fantasmas e manipular registros para liberar gangsters sob cuidados. O governo dos Estados Unidos da América financiava, na prática, a Los Angeles MA. As coisas ficaram claras para Ellen no início de 1977, quando um funcionário da casa de reabilitação foi encontrado morto a tiros e outro morreu de overdose dentro da própria casa de reabilitação. Depois, o assistente de um vereador também foi achado morto. Depois que ele tomou conhecimento da influência de Ma no programa, Ellen deixou claras para Michael suas suspeitas e planos de expor a gangue. Ela reuniu registros financeiros incriminadores e agendou reunião com autoridades estaduais em Sacramento. Por volta dessa época, Michael ligou para Alf Souza e confirmou que Ellen precisava morrer. No dia seguinte, levou Ellen ao LAX. Um ano depois, depoimentos em tribunal revelaram que Ellen tinha negócios em Sacramento. Michael e Ellen estariam afastados e Ellen se envolvia com Alf. Alf prometeu reencontrar Ellen em Sacramento para reacender o caso e dividir cocaína de qualidade. Na manhã de 17 de fevereiro, Ed Gonzalez e Alf Souza buscaram Ellen no aeroporto de Sacramento. Mais cedo, ambos instruíram Abraham e Juan Hernández a achar um local deserto perto do aeroporto para matar e descartar Ellen. Ed e Alf criaram um truque sofisticado para distrair Ellen. Quando a encontraram no aeroporto, Alf começou a tossir forte. Usuários frequentes de cocaína. A tosse piorou após deixarem o aeroporto e seguirem pela estrada deserta. Quando chegaram ao local designado para o assassinato, a tosse ficou ainda pior, e Alf sinalizou para Ed encostar o carro no acostamento. Alf saiu do carro e se curvou sobre uma vala, parecendo vomitar. Ed sugeriu a Ellen que ajudasse seu namorado antes que a polícia visse e começasse a incomodá-los. Ellen saiu do carro alugado e se juntou a Alf na beira da estrada. Ao se inclinar para ajudá-lo, Alf agarrou Ellen e pressionou o cano da arma sob sua orelha direita, atrás do crânio. Após a descoberta do corpo de Ellen e a investigação inicial, a polícia iniciou a vigilância da residência Delia na noite de 20 de fevereiro. Michael Delia, Alf Souza e Armando Varela foram parados no Oldsmobile 1975 e uma busca revelou um revólver calibre .38 sob o banco dianteiro do carro. Mais tarde, foi revelado que era a arma do crime usada no assassinato de Ellen. Armando foi submetido a longos interrogatórios por 5 dias e teve o acesso a um advogado negado. Ele acabou delatando Ed Gonzalez. Ed fez um acordo com as autoridades e virou o detento de maior patente em Turn State. Ficou provado que Michael e companhia iniciaram de forma assassina. Entre 15 de janeiro e 18 de fevereiro de 1977, eles mataram Roberto Lewis, que teria pegado dinheiro emprestado de Delia para sua construtora falida.
Ele foi encontrado morto a tiros em seu carro estacionado na região de Echo Park, em janeiro de 1977. Isidro Trujo também levou um tiro na cabeça e foi encontrado no mês seguinte perto de Lancaster, em uma cova rasa, em uma propriedade pertencente ao tio de Delia. Por fim, eles capturaram Ellen em 17 de fevereiro, mas o caso foi prejudicado quando revelaram que a abordagem de trânsito não foi aleatória. Foi um exemplo clássico de busca e apreensão legal. Ironicamente, Michael foi parado por seu primo, José Delia, que chamou o sargento Apaisana Morrill da força-tarefa de gangues da prisão como apoio. A abordagem de trânsito falsa e a conduta ilegal da polícia na delegacia colocaram em risco a acusação contra líderes da máfia mexicana em toda a Califórnia. De qualquer forma, em 1982, Alf Souza foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Ellen. Ele também confessou ter matado 7 pessoas. Em março de 1984, Michael foi condenado à prisão perpétua por 3 assassinatos. Ed Gonzalez entrou para o programa de proteção a testemunhas após auditorias no projeto Get Going e programas locais, comprometendo o esquema perfeito. O julgamento pelo assassinato brutal de Ellen anunciou efetivamente a máfia mexicana e seus métodos para o país. Apesar de seu bom espírito, a ingenuidade e as más escolhas de Ellen foram fatais. Quanto a Michael, independentemente de suas intenções, ele estava condenado para sempre. Desde o juramento de sangue, a gangue passou a ser prioridade absoluta em sua vida, e a decisão de Ellen de contar o colocou em uma situação quase impossível. Era ela ou os dois?